O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus Cristo falou isso. E muitos pensam que o que ele estava se referindo a esse versículo, ele estava só chamando a atenção de Pedro, os discípulos que estavam ali próximo dele, naquele momento no Getsemane, em que Jesus estava muito aflito porque seria entregue para a crucificação. O que eu vou falar aqui é direção do Espírito Santo. O Espírito Santo quem revelou. Não tem como saber por que Jesus falou daquela forma sem a direção do Senhor Jesus mesmo, pelo seu Espírito Santo. Porque pela carne não temos como alcançar muitas coisas dentro da palavra de Deus, somente pela revelação do Espírito Santo, do porquê foi dito determinadas coisas, né? Foram ditas essas coisas. O Senhor Jesus, dito pelo Espírito Santo, ele também teve que aprender sobre as Escrituras. Ele veio em carne, era filho do homem, como ele mesmo tantas vezes falou, não apenas filho de Deus, mas filho do homem. E ele teve que estudar as Escrituras, ele vivia no templo, ele aprendeu sobre a história de Israel, sobre a história de Deus com o seu povo. Então, nesses estudos, ele aprendeu sobre Moisés, por exemplo. Claro, né? Ele sabia sobre Moisés, ele estudou toda a história do Êxodo. E quando o Senhor Jesus falou aquele versículo da carne ser fraca, ele estava sendo muito prudente. E ele lembrou, claro, que Jesus vinha se preparando para este dia, procurando ser prudente, porque era um momento muito importante, a crucificação, tudo que ele ia ter que passar. E esse cálice, ele que deveria beber. Não tinha mais ninguém para fazer isso no lugar dele. Então Jesus aprendeu sobre Moisés. E a ligação que tem sobre este momento com o que Jesus pensou. Houve lá, na época de Moisés, uma batalha contra os amalequitas, os israelitas contra os amalequitas. E nessa batalha, Josué estava lá contra os amalequitas lutando e Moisés ficou lá no monte, juntamente com Arão e Hur. Os dois estavam lá junto com Moisés, intercedendo na batalha. Só que Moisés ele tinha que ficar com as mãos levantadas. Lá naquele momento eles não sabiam disso, eles perceberam isso. Toda vez que Moisés estava com as mãos levantadas, os israelitas prevaleciam na batalha. Quando Moisés ia se cansando e baixando os braços, os amalequitas começavam a prosperar na batalha. Então, percebendo isso, Hur e Arão, estavam lá, vigilantes. Eles começaram a cuidar de Moisés ali, porque a carne de Moisés é fraca, estava cansando. Então, eles colocaram uma pedra para Moisés sentar. E isso está no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículos 8 ao 16. Vem falando sobre esse momento. Então, eles botaram uma pedra para Moisés sentar, para ele descansar, e começaram, cada um ficou de um lado e segurando os braços de Moisés para cima. E nesse momento, lá no versículo 12, no final do versículo 12, vem falando o seguinte: um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Quando fala esse finalzinho até que o sol se pôs, isso significa que demorou. Eles tiveram que ficar assim por muito tempo, sustentando os braços de Moisés. Moisés não ia aguentar ficar tanto tempo assim. Então, com isso, eles venceram a batalha. Houve uma vigilância ali, houve uma atenção, uma prudência, um cuidado naquele momento com Moisés, que estava com a carne fraca naquele momento, estava cansando. E aí Jesus, também com prudência, sabendo que a carne é fraca, ele pensou em ter os seus mais próximos naquele momento. Pedro, João, Tiago. Então, quando Jesus, tem um momento em que Jesus também chama a atenção em questão do tempo. Em Mateus capítulo 26, no verso 40, Jesus fala assim: então, nem uma hora pudeste velar comigo. Em relação àquele tempo, Moisés, Hur e Arão, Hur e Arão ficaram tanto tempo ali ajudando Moisés. E Jesus faz também essa: nossa, nem uma hora vocês conseguiram ficar comigo nesse momento em que eu preciso. Colocando essas palavras para um melhor entendimento. Jesus, ele estava naquele momento de muita pressão, de muita angústia. E ele queria os seus ali, porque ele poderia precisar também
uma ajuda na carne, ser sustentado de alguma forma. Então, o Senhor Jesus, no verso 41, ele fala, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, ele já está tirando a atenção de Pedro. Pedro estava dormindo com os discípulos, eles estavam cansados. Mas Jesus não estava chamando atenção para isso, porque eles estavam dormindo. Nessa parte, a carne é fraca. Mas por eles não estarem dando a devida importância àquele momento, eles estavam desapercebidos, por mais que Jesus tivesse alertado que ele seria entregue para a cruz, mas eles não tinham a verdadeira noção do que acontecia ali. Eles não estavam vendo uma batalha ali na frente deles, naquele momento, como Ur e Arã. Eles estavam desapercebidos e Jesus sabia do que ele ia passar. Jesus sabia exatamente que ele ia precisar de ser sustentado, precisar de ajuda ali. Só que ele não teve essa atenção. Mas Deus mesmo assim mandou um anjo para consolar Jesus naquele momento, né? Que Jesus estava muito angustiado. E isso sobre o anjo está em Lucas, capítulo 22, verso 43. Então tudo isso que eu estou falando foi direção do Espírito Santo. Jesus ele teve que aprender, como todos nós temos, que ler a palavra, conhecer a verdade, buscar a verdade, conhecer Deus. Jesus também estudou as Escrituras e ele sabe, enquanto ele estuda, o Espírito Santo foi revelando tudo que ele ia passar, tudo que ele ia precisar fazer, tudo que ele ia precisar ensinar. E Jesus, prudente, pensou: minha carne é fraca, eu estou na carne neste momento de grande angústia, pelo que eu vou passar, não é fácil. Posso precisar ser sustentado também, como Moisés foi, como Moisés precisou. E isso foi o Espírito Santo que mostrou, nesse momento, o pensamento de Jesus, o que Jesus tentou fazer naquele momento. Porque ele disse essa frase, né, esse versículo. Tanto é que o Espírito está pronto, ele estava falando do Espírito Santo que estava ali nele. Somente Jesus estava no Espírito Santo ali. E a carne é fraca, Jesus estava em carne. Ele sabia que a carne cansa, que a carne sente fome, que a carne, sabe? Jesus prudente chamou a atenção de Pedro. Poxa, nem uma hora você pôde velar comigo. Jesus queria um apoio ali naquele momento. Mas não teve, mas veio um anjo e o consolou. E o deu força ali para passar por aquela... Nossa, a carne é fraca. Jesus sabia a dor que ele ia sentir, Jesus sabia tudo porque ele ia passar. Então, ele precisava desse apoio, né? O Espírito está pronto. O Espírito Santo é forte, né? Ele que nos sustenta. E Jesus, por causa desse Espírito, ele conseguiu passar e obedecer a Deus até o final, né? Mesmo esse sacrifício de sangue que ele... Porque carne e sangue, né? Todo o mal na carne e o derramar de sangue é o sangue santo do Filho de Deus. Então, para lermos as Escrituras, Deus vai revelando, quanto mais estamos querendo fazer a vontade de Deus, verdadeiramente, conhecê-lo, estar com ele, estar em seu reino, vivendo a sua verdade, mais ele revela as Escrituras, o que quis dizer cada versículo, o que Jesus pensou, só a mente de Deus sabe. E o Espírito Santo revela. Então é isso, esse momento Jesus estava fraco, Jesus precisava de ajuda, mas os discípulos, sem ainda serem batizados no Espírito Santo, estavam desapercebidos. Mas Jesus conseguiu, com a graça de Deus, honrar tudo o que tinha que fazer. Mas Jesus também teve que aprender, ele teve que estudar, ele vivia no templo ouvindo a palavra de Deus. E nós também temos que buscar estar com Deus, conhecer a sua verdade, saber o que Deus quer de nós. E não se sustentar na própria carne. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer a obra de Deus com as nossas forças. Mas quem faz a obra é Deus. Ele é que tem força verdadeiramente. Nós temos que buscar ser prudentes. Jesus foi prudente, ele sabia da carne fraca. Não podemos negligenciar a fraqueza da carne. Por isso precisamos estar firmes na fé em Deus. E essa fé só Deus pode nos entregar. Ele entrega cada vez mais para aqueles que têm o coração puro, querendo saber
Qual a vontade dele? Querendo conhecê-lo verdadeiramente, para fazer o bem, né? Só podemos fazer o bem, o verdadeiro bem em Cristo Jesus, conhecendo a verdade. E o seu Espírito Santo, que é quem dá as revelações verdadeiras. Amém? Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo.